Olá, seja bem-vinda a mais um Nefroclínicas Convida. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e diretor de inovação, ensino e pesquisa da Nefroclínicas. E eu hoje estou aqui recebendo no Nefroclínicas Convida um programa que nós fazemos voltados para os nossos pacientes. Quando eu falo os nossos pacientes, não só da clínica, mas todo paciente renal e os agregados, né? E eu estou recebendo hoje aqui com muita satisfação a Alessia Monteiro. A Alessia é assistente social e nitidamente é uma pessoa que aparece como um anjo na vida dos nossos pacientes. E eu queria, antes da Alessia se apresentar, falar um pouquinho da carreira dela, eu queria te agradecer, não só pela disponibilidade de estar aqui, mas pelo que eu tenho visto no seu trabalho lá dentro da Nefroclínicas, porque a assistente social, às vezes, ela passa completamente desapercebida, e ela passa desapercebida talvez por faltar uma coisa que é básica, que é proatividade, empatia, disposição, vontade efetivamente de ajudar. Então, isso a gente tem percebido, e como é que eu percebo? Aqui, ó, já acabou de aparecer uma pessoa falando, a Alessia é uma bênção, excelente profissional. Então, isso eu tenho visto todo santo dia, os meus pacientes dando esse feedback, muito por causa desse sorriso aí que você acabou de dar, e que eu acho que, infelizmente, a gente está tendo que usar muita máscara, né? Mas, e a gente percebe a sua alegria de fazer aquilo que você faz. Então, muito obrigado de coração. Falo aqui em nome de todo o time Nefroclínicas. A nossa equipe multiprofissional faz valer aquilo que eu e todo o grupo acreditamos de que realmente trabalhar em equipe é muito melhor. Então, obrigado, Alessia. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, de onde você vem e tal, e o que você faz hoje. Obrigado, primeiramente, pela essa oportunidade. Esse grupo seleto que senta aqui para bater um papo com o Dr. José Neto. Uma colega minha de pós falou, gente, eu sigo ele é um ícone para mim, manda um oi para ele. Eu falei, você vai fazer um bate-papo com o José Neto? Eu falei, meu chefe, a gente trabalha junto, somos parte da equipe. Então, assim, a gente, por conhecer na íntegra, a gente não tem, às vezes, a dimensão de quem são os profissionais do time da Nefroclínicas. Tirando todo o know-how que cabe a cada um deles e conhecendo o humano que está ali, o ser humano do dia a dia, a gente tem prazer ainda mais em fazer parte. Então, eu me sinto honrada. Eu sou assistente social, fiz graduação na UNA, sou pós-graduada também na UNA, em intervenção psicossocial no contexto das políticas públicas. Eu nasci junto com a Nefroclínicas na área da saúde, então isso para mim é um umbigo, um cordão umbilical que eu vou levar para a vida, independente do caminho que iremos trilhar, né? Que as coisas têm mudado conforme nós estamos aqui agora, que é um grande avanço. Seja perene, Alessia. E assim, bastante longevo. Eu quero como diz, aposentar fazendo o que eu faço aí na Nefroclínicas e cada vez mais aprender, né, que nós somos uma equipe que eu não sei se isso é comum lá fora, mas o que eu vejo é que eu tenho mestres, graduados, doutorados de nível de universidade ou não, que me ensinam e trazem para o meu cotidiano que eu possa levar não só para mim, mas para os pacientes que eu atendo, né, do nosso time, nossos pacientes num todo, um conhecimento humano diferenciado. Cada um tem o seu conhecimento, mas quando isso se une num time que tem prazer em repassar, que não tem problemas em dividir, né, em somar, em falar que o caminho certo é esse, não esse, então as coisas fluem melhor. Quando você tem um paciente que tem um prazer, tem a comunicação direta. Meu celular, todos os pacientes têm o meu número pessoal. Eles ligam direto para mim. Tem um canal livre com o paciente de um acesso. Ele está viajando, ele está em casa, ou é um final de semana, não tem atendimento na clínica, ele fala comigo a hora que ele quiser. Nós temos vários canais, né, hoje por aqui, o Zap, o WhatsApp, hoje é uma ferramenta que, às vezes, para não incomodar, às vezes você vai ligar, o paciente está numa consulta ou está na sessão, você não quer atrapalhar, você manda um zap, fala, me retorna quando dá. Então, isso é um estudo que eu tenho aprendido e agregado ao meu currículo, como pessoa e como profissional, porque... Eu vou te falar, Alessia, desculpa te cortar, mas é engraçado porque eu estou pensando aqui com meus botões. Eu também, meus pacientes todos têm meu celular.
E eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, isso é extremamente natural para mim fazer isso. Eu acho que quando você está na saúde, às vezes são segundos, poucos minutos, você consegue dar o caminho para aquela pessoa, ou dar um conforto, ou mesmo chegar e falar assim, não, procura um hospital, vem aqui para a clínica. É muito pouco para nós e muda a vida desses pacientes. Sim. Então, é muito legal estar escutando isso de você, porque eu tento ensinar isso para os meus residentes, por exemplo. Falar, isso aqui, você não acha que você está fazendo nada demais, não, isso faz parte. Para mim é parte do trabalho, parte, e aí tem que gostar, né? Tem que ter esse brilho no olho aí para poder fazer isso aí. Deixa eu te perguntar um negócio até para esclarecer para o pessoal, e eu diria até para muito profissional de saúde. O que faz o assistente social? Qual que é a função dele? Principalmente assim, dentro de um serviço de saúde. Depois a gente entra especificamente no quadro dos pacientes renais. Sim. O serviço social, ele vem com uma escuta qualificada, um acolhimento personalizado próprio do profissional. Essa escuta, ela vem para além do paciente, ela vem para além do consultório, para além da clínica ou da instituição ou do hospital que ele está fazendo o tratamento. Na área da saúde, o psicossocial, junto com a saúde, ele tem que andar e caminhar juntos, porque o médico trata a saúde do paciente. E o profissional do serviço social, ele vai tratar o social, ele vai tratar as demandas que cercam ele ali naquele contexto. Que quando ele tem um acesso a informações, além dos relatórios, dos laudos que os médicos dão, do encaminhamento para saber como vai ser dali para frente, porque a vida da pessoa muda. Se tem um diagnóstico na mão, né, seja ele renal ou qualquer outro, se tem um acompanhamento do assistente social, que às vezes a pessoa, mas o que você faz aqui? Você marca consulta? Você encaminha para o transplante? Você ajuda como? Eu falei, não, o assistente social não ajuda, a gente auxilia. Eu nunca falo que eu sei, eu falo assim, nós vamos construir junto as suas demandas. Você vai me falar como que é seu contexto, a gente faz um bate-papo, assim, não posso falar um bate-papo, mas às vezes se torna um bate-papo que a gente dá liberdade e recebe uma liberdade, uma confiança para a gente assegurar as características do paciente enquanto ele está ali mudando a sua rotina, está acontecendo algo novo, que às vezes, na maioria das vezes, não é legal. Então ele precisa do quê? Ele precisa de uma direção para o norte. Nós vamos adaptar para fazer algumas mudanças. O caminho vai continuar o mesmo. O assistente social ele vai levando, vai guiando, vai assessorando para acessar benefícios, para acessar alguma outra relação que possa aparecer. Nunca mais vou poder, no caso do nosso paciente, nunca mais vou poder ir à praia, nunca mais vou poder viajar no exterior. Vou na Disney. Eu falei, você vai poder viajar. O mundo não vai acabar. Vão ter adaptações e é nesse contexto de trazer um novo olhar em cima de algo que não é tão, né, fácil, às vezes, porque a gente trabalha com saúde, então é muito... Às vezes você não consegue, não é uma coisa material, é uma coisa que não está muito né, na sua demanda assim, de falar, vai ser assim, pronto. Não, em direitos a gente pode falar sobre isso, mas com o paciente, as suas demandas. Aí o assistente social, na sua atuação, o que ele faz? Quando o paciente chega para um assistente social, ele precisa identificar as demandas, ele precisa traçar o caminho, fazer as intervenções bem pautadas sobre a cultura e aonde ele está plantado. Como? Respeitando as suas particularidades, as suas culturas, as suas raízes. É muito fácil hoje a gente direcionar, vai ser assim, assim, assado, mas não serve para todo mundo desse jeito. Cada paciente é único, cada paciente tem que ser entendido dentro da sua casa, igual a gente está aqui, se o senhor está na sua casa, eu estou na minha, dentro do seu contexto. Isso faz com que o paciente se adere melhor ao tratamento e tenha esse tratamento como... eu vou ali na minha casa, que é a minha casa do paciente renal, que é a Nefroclínicas. Então, que ele venha abraçar essa causa como se fosse, assim, fazendo parte do cotidiano, do novo cotidiano. Infelizmente, não é o que ele esperava, mas é algo que surgiu. Então, o profissional, ele viabiliza meios para esse tratamento. Tendo condição ou não, tem meios. O profissional vai ajudá-lo a, né,
permanecer e fazer com que os direitos dele para esse tratamento venham ser agregados conforme cada caso, né, e cada paciente. O que eu faço mais? Agendamento com consultas para pré-transplantes, encaminhamento para o transplante renal ou de pâncreas, quando às vezes, né? Que mais? Orientar a família na importância do cuidado, do acompanhamento, de falar que a gente está ali para cooperar, para unir forças, para que esse tratamento não seja de forma alguma interrompido ou desacreditado. Porque às vezes a vontade da pessoa é não querer ir mais, eu ouço muito isso. A gente tem um pouquinho do lado psicológico, assim, que às vezes Eliana, que é a nossa psicóloga excelente, minha amiga, minha parceira, a gente às vezes troca ideias, eles gostam de contar. Então, o ouvir o paciente, isso é uma das características mais importantes. Então, por isso que esse canal é tão maestroso, o WhatsApp. Por quê? Porque ele te põe próximo. A pessoa pode estar onde estiver, que ele sabe que se precisar, ele dá uma chamada ali que a gente vai responder. Então, assim, eu tenho que responder na mesma hora. Vai ponto aí, vírgula, viu? Porque às vezes eu... Eu vou te falar assim, a minha impressão de uma maneira linear é que ainda mais num país como o Brasil, todo engessado, todo burocratizado, vocês têm uma capacidade de reduzir os atritos. É óbvio que você não faz tudo, mas você facilita o caminho, você norteia a pessoa. E aí eu vou te falar que, com licença poética, eu acho que muitas das vezes eu vejo vocês ajudando a realizar sonhos. Por quê? Porque uma pessoa que chega numa diálise, numa hemodiálise, ela acha que a vida dela acabou. E às vezes, quantas e quantas pessoas não têm um sonho de fazer uma viagem, de sair do país, e falam assim, nossa, minha vida acabou. E é óbvio que o médico vai ter o seu papel, a psicóloga vai ter seu papel, mas por vezes quem põe a bola para dentro do gol e realiza o sonho é assistente social. Falando, sua vaga para dialisar em Portugal tá conseguida. Você pode ir para a Disney que tá tudo arrumado para você. Então, eu assim, cada vez mais eu me convenço de como é importante trabalhar com multidisciplinaridade. Sim. Porque durante muito tempo, eu vi essa multidisciplinaridade de uma forma completamente vazia, né? Não existe conversa entre as pessoas, existe, às vezes, uma posição hierárquica, né? De o médico está aqui e os outros estão abaixo. Cara, eu detesto isso, abomino, para te falar a verdade. Eu acho que a gente tem que conversar de igual para igual o tempo inteiro e como um time, como eu costumo dizer, em prol do paciente que, por acaso, confiou sua vida a nós. Então, isso que você falou que, de uma certa maneira, você vai fazendo retira atritos e realizações. Eu vou te falar o seguinte, eu vou começar a abrir um pouquinho, até para você começou já a falar um pouco do que você faz, e eu vejo muitas dúvidas do paciente renal crônico. Eu vou começar aqui especificamente por uma qualquer, mas, por exemplo, imposto de renda. Alessia, eu tenho direito à isenção do imposto de renda caso eu seja um renal crônico e quanto? Eu preciso estar em diálise, fora da diálise? Quais que são os caminhos? Como é que você lida com essa situação no dia a dia, Alessia? Bem, cada caso é um caso. Isso vai demandar muito. O imposto de renda hoje, né, a lei, ela isenta sobre a pensão, sobre o imposto de renda, né, a aposentadoria, pensão e reforma. Se o paciente renal tiver em atividade física, atividade laboral, ele não vai ter isenção sobre essa atividade. Se ele tiver imposto de renda, ele só vai ter isenção sobre reforma, pensão e aposentadoria. A dúvida está aí, porque muitas das vezes eles né, eu já tive pacientes, infelizmente, que a gente tenta, a gente vai tentando até esgotar tudo, porque vai que dê uma brecha na lei, mas não é assim que funciona. Ainda mais agora nesse contexto que está tendo assim, um número que nunca foi visto na história da Previdência, um número de acesso para aposentadoria, para requisição de auxílio, de algum benefício. Mas o imposto de renda, ele só é isento sobre aposentadoria, pensão ou reforma.
Se o paciente estiver em atividade laboral, ele não tem isenção, porque ele está trabalhando. Entendi. Então, na realidade, o paciente renal crônico, e aí a gente tem que deixar claro, vou até aproveitar a pergunta da Flávia aqui, ó, a Flávia está perguntando, transplantado tem algum benefício? Flávio, o transplantado ele é considerado um renal crônico. Ele só está sendo tratado, estou falando aqui, obviamente, do transplante renal, ele está sendo tratado com o transplante, né? Ele poderia ser tratado com a diálise peritoneal ou com a hemodiálise, né? Então, esse grupo de pacientes, eu acho que essa é uma informação importante, ele não vai ter benefício, e eu vou te falar que eu sou um cara que faço de tudo para o meu paciente continuar trabalhando, para ele literalmente não se entregar, não achar que aquilo ali é um fim de vida, né? Mas tem que deixar claro que nessa situação ele continua tendo que contribuir com a união, no caso aí. Exato. Né? Exato. E outra coisa, Alessia, com relação a auxílio-doença, isso por acaso entra em qual situação? É só quando o paciente está descompensado, precisa de um atestado médico? Como é que funciona essa questão do auxílio-doença? O auxílio-doença é assim, se o paciente tiver impossibilidade de trabalhar e se ele for suspenso por um período acima de 15 dias, ele pode entrar com a requisição do auxílio-doença. Mas ele tem que estar afastado há mais de 15 dias. Ou seja, no 16º, geralmente a gente já entra, porque já é de praxe, porque no início de um tratamento você não sabe, né? Então você não tem, e é um direito do paciente. Ele vai conseguir esse auxílio-doença devido ao laudo médico dele, a situação. Ele pode ser... Perdão. A gente pode solicitar que ele seja... Gente, eu já fico um pouco nervosa. Não, fica tranquilo. Ele pode ser renovado, ainda mais vendo o doutor Neto. O que acontece? É aí que dá um frio na barriga. Você está em casa, estamos só nós dois. Olha, o auxílio-doença ele pode ser renovado. Quem vai diagnosticar para pular para a aposentadoria por invalidez vai ser o perito da Previdência. Então, isso cabe com a renovação do auxílio-doença, isso que vai garantir uma aposentadoria por invalidez. Ou seja, paciente renal que pegou 15 dias de afastamento, no 16º a gente já entra com auxílio-doença. E vai renovando esse auxílio-doença até que a Previdência entenda que ele vai aposentar por invalidez ou que ele seja transplantado ou que ele tenha uma recuperação e volte ao seu ofício. Ou seja, pelo que eu sei, então, essa primeira parte independe do caso renal, né? Que é mais ou menos da população geral. A pessoa tem qualquer problema de saúde, é afastado por mais de 2 semanas, 15 dias no caso, você tem direito ao auxílio-doença. Até aí não muda. Agora, para invalidez permanente, vai depender dessa análise que é individualizada. Não basta ser renal crônico. Vai precisar ter algum outro parâmetro, né? Às vezes um sujeito que está cego, foi amputado, tem limitação, é alguma coisa assim ou estou enganado? Quem vai diagnosticar isso é o perito da Previdência que vai estar fazendo lá, seguindo as normas dele, para estar aposentando por invalidez. Não é o assistente social hora nenhuma que tem essa ação. Quem faz isso é o perito do INSS, devido a essa renovação do auxílio-doença. Então, ele vai ver que o tratamento, né, ele vai estar ali acompanhando por laudos, exames, e tem toda a estrutura, a ficha dele lá no sistema. Então, a avaliação final desse trâmite de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, isso cabe ao perito do INSS, que geralmente... Perdão. Não, pode finalizar. Que é um médico lá da Previdência. Ele que vai dar o aval final. Muitas perguntas me chegam falando, mas quando que eu vou aposentar? Eu falei, isso depende. Tem gente que não pode, que não quer continuar trabalhando. Então, assim, cada caso tem que ser analisado. Eu estou vendo aqui uma pergunta sobre isso. Ó. A Franciane Basili, paciente transplantado pode pedir aposentadoria?
Eu acho que pedir pode, né? Se ele vai conseguir, pode. Já são outros 500, né? Quem que vai dar esse aval é o perito da Previdência. Ele que é um médico especializado, ele que vai dar o aval. Ele que tem essa como diz, toda a documentação e o caminho já que esse paciente transplantado caminhou durante esse auxílio-doença ou outro benefício que ele conseguiu. Mas eu acredito que eu não posso falar um tempo certo, mas eu acho que na terceira renovação, eu acredito que já caminha para uma aposentadoria por invalidez. Isso não é regra, mas são coisas que já me falaram, pacientes que já passaram por 3 anos de auxílio-doença e chegou no momento que eles aposentaram por invalidez, porque viu que o tratamento ia ser aquele ali, sem ter um retorno. Isso, cada caso é um caso. E como é que tá, Alessia? Eu estou aproveitando a pergunta aqui da Jane. A Jane está perguntando assim, o atendimento do INSS parece que está remoto. Como é que está essa questão em função da pandemia? Como é que está essa questão burocrática? Uma pessoa que precisa entrar com essa documentação, como é que estão os trâmites? Tudo online. Você não tem que ir... Primeiro que as agências estão fechadas. Tudo se faz online. Se faz uma perícia online, o agendamento, aí envia a documentação, os laudos. Lá tem todo o passo a passo, está super tranquilo. Claro, na maioria das vezes eu estou fazendo à noite, porque à noite é mais tranquilo. Está tendo um movimento grande no site da Previdência, às vezes você não consegue nem acessar. Falar, então, está super difícil. Mas, se você tem algo para fazer, faça à noite. É o melhor momento. Eu estou conseguindo marcar perícias, fazendo reagendamento de perícias que eram para ter ido presenciais, mas foram canceladas. Então, a gente orienta o paciente, não vá a nenhuma agência, porque está tudo fechado. E as pessoas estão insistindo em ligar. Também não adianta, porque o telefone vive congestionado. A melhor coisa é entrar no site, seguir passo a passo. Se for nosso paciente ou se não for, pode nos procurar, que a gente está aí, a gente vai dar uma direção. Isso é independente se for paciente, se não for paciente ainda na Nefroclínicas, né? Pode nos procurar. Toda a perícia, todo o processo está sendo feito online. Está até mais fácil, porque não tem que tirar o paciente de casa, né? Não só nesse contexto, mas o paciente fica na casa dele, eu consigo fazer tudo através do e-mail, do Zap, e eu já agilizo tudo aqui pelo computador. Então, assim, essas movimentações, geralmente, que precisam ir lá, fazer perícia, marcar exame, tudo online. Claro, o laudo tem que estar todo o processo, né, o laudo do médico, obedecendo todas as regras do sistema, para não ter uma surpresa depois. Não adianta, eu ouvi falar que tem muitos casos de fraude, estão mandando documentação errada. Isso não pode. O que acontece? Se você tem direito, pega a documentação, pega seus relatórios, seus laudos, exames e encaminha. É tudo online, está super fácil. O difícil é só o acesso, mas vai à noite, que à noite dá tranquilo. E na verdade, assim, eu estou vendo muitas perguntas e às vezes eu acho que as pessoas talvez tenham entrado um pouquinho antes ou depois. Então a gente já falou a respeito aqui do imposto de renda, quem que pode realmente requerir a isenção do imposto de renda, e agora falamos um pouquinho a respeito tanto do auxílio-doença e, num segundo momento, dessa aposentadoria por invalidez. Mas eu vou também reiterar uma coisa que nós falamos aqui. O renal crônico, ele não pode ser, por definição, considerado um inválido. Não. Ele pode sim ser produtivo e, na realidade, os melhores resultados, eu não sei se você já teve essa percepção, dos pacientes são aqueles que conseguem se recolocar. Às vezes nem é na mesma coisa que ele fazia anteriormente, por algum problema, mas ele não se entrega. Você está tendo essa percepção? Sim, e tem muitos que não querem deixar de trabalhar. Nós temos um paciente que é fantástico. Ele é atuante, faz tratamento e não quer de jeito nenhum. E nem pode, porque é uma peça-chave aí na nossa sociedade. E eu sei do potencial dele, ele está nos assistindo, mandou algumas perguntas. Então, assim, é um mestre. Eu tenho aulas até com os meus pacientes, lógico. Sempre a gente está aprendendo. E ele é um nota 10. É um exemplo de tratamento e atuante na sua profissão. Trabalhar, eu acho que ajuda muito, né? Traz ele
né? Para saber que aquilo ali não vai te impedir. Vai te parar um pouquinho, te fazer descansar e depois você ganha mais força para continuar ainda mais forte pelo caminho. É isso aí. E eu vou te falar assim, nesses pacientes que por acaso não conseguiram um transplante, que é algo mais próximo da vida normal, vamos dizer assim, te vê se beneficiando muito da diálise peritoneal, né? Aquele paciente que faz a diálise em casa, fica lá por vezes à noite fazendo a diálise e durante o dia ele tem o dia liberado para trabalhar. É óbvio que a hemodiálise tem sua indicação, tem alguns pacientes que precisam dela em algum momento, e a gente também, mesmo em hemodiálise, é possível fazer isso tudo, mas é muito legal ver e passar essa mensagem para os pacientes que não é fim de vida, né? Sim, claro. Um problema, mais um problema que deve ser vencido. É uma adaptação, né? Uma adaptação nova, é algo novo que se agrega, igual uma live. É algo novo que se agregou. O tratamento, né, o conservador, o diálise peritoneal, o hemodiálise ou o transplante, eles são adaptações necessárias para você continuar a sua vida. De forma alguma vai mudar. Claro, você vai ter uma bagagem um pouquinho a mais de alguma coisa ali ou ali que se resolve. Até para quem vai viajar, que faz diálise peritoneal, pegando esse gancho aqui, a bagagem, que é o aparelho, ele tem autorização para levar sem custo nenhum. Nós já tivemos paciente que foi viajar, foi Buenos Aires, foi para o exterior, fizemos lá a documentação, ele viajou tranquilo, sem problema nenhum com o aparelho, passeou, ficou lá à vontade. Então, assim, é vida que segue. É isso aí, show de bola. O Antônio Rolim está perguntando aqui, no caso de paciente ser um filho menor, acho que é ter um filho menor de 10 anos, algum benefício? Tem alguma coisa disso na lei? Estou fazendo a pergunta aqui, mas que não me remete a nada. Não. Você sabe alguma coisa, Alessia? Não, posso me aprofundar mais, mas até então, nós temos pacientes que têm filhos menores de idade e que até então eu não vejo nada. Claro, se for um paciente que não tem condições, se for um paciente que cabe aí um BPC, que é o auxílio de benefício de prestação continuada, é um pai que a gente vai buscar aí a rede, o sistema, e encaixar ele em vários setores do serviço. Mas eu não vejo uma lei específica para isso. Nós temos o serviço da rede, né, que a gente pode estar auxiliando, mas nada específico de lei. E sim programas de auxílio a esses pacientes com filhos menores. Isso aí tem vários programas que a gente pode depois fazer até uma listagem e colocar na nossa página também, até para... Boa ideia. Boa ideia. Eu acho que essa informação ela é crucial. Estou vendo aqui. Tio La Carla. Pacientes, ela está falando dos pacientes da Nefroclínicas, mas eu vou te falar se você tem alguma ideia deles terem conseguido algum tipo de isenção de IPI e ICMS. O Detran tem reconhecido esse paciente como deficiente? Resumindo essa pergunta, vários pacientes querem comprar algum tipo de veículo automotor e ter algum tipo de isenção fiscal nisso aí. Como é que funciona isso aí? É para todo mundo? É só para alguns? O que você tem para passar para a gente? A primeira coisa, isso aí é ótimo. A primeira coisa, o paciente ele tem que ter a carteira CNH especial. Depois que ele consegue ele obtém. Se ele não tem carteira, ele vai tirar. Se ele já tem, ele vai fazer uma renovação pedindo uma carteira especial, CNH especial. A partir dessa carteira que ele vai conseguir as isenções. Mas é bom né, deixar bem claro que a patologia não dá direito a CNH especial, não. E sim a incapacidade física que essa patologia proporcionou ao paciente. E isso também é o perito do Detran que vai analisar. Não é o assistente social, nem é o médico que acompanha ele no tratamento. Me dá um exemplo prático disso aí, do que você já tem visto aí. O que funciona, o que não funciona? Por exemplo, ter fístula por si só, já consegue configurar isso? Ou ter um catéter de diálise peritoneal? A fístula, sim. A fístula consegue fácil. Fácil no sentido de que ela é mais delicada. Então, isso aí já notoriamente, sim. No caso dos pacientes renais que têm os catéteres, cada caso é um caso. Tem paciente que não sente nada, né? Que vai dirigir, que vai movimentar, vai fazer a mesma coisa. Isso vai depender do perito. Tem muita barragem, eles barram muito. Porque tem pacientes que
dirigem normalmente. Teve uma dificuldade ali no início, depois já se adaptou com o tratamento, então isso não vem atrapalhando. Então, para você conseguir uma CNH especial, você tem que ter alguma incapacidade física, porque senão vai ser barrado. E eu vi uma reportagem agora, há pouco tempo, do Detran, falando sobre a enorme demanda que está em cima disso. Então, assim, eles estão sendo bem criteriosos, a gente está buscando. Então, parte primeiro, se conseguir a CNH especial, se for de direito do paciente, através do perito do Detran, autorizar essa renovação para CNH especial, certamente as isenções para IPI, IOF, IPVA vão vir. Então, primeiro passo, carteira CNH especial. Tirou e não precisa. E outra, tem uma dica boa, porque às vezes a pessoa procura um despachante ou uma autoescola. Não querendo, né, atrapalhar o comércio aí dos colegas aí da autoescola, só que se for direto no site, imprimir a DARF, pagar e ir direto no Detran, eu posso auxiliar o trâmite, tranquilo. É muito mais em conta, é muito mais rápido e você consegue com um prazo bem menor. Então, assim, é mais econômico, financeiramente é mais econômico do que você procurar um despachante ou ir direto a uma autoescola. Viu? A gente tem visto aí. Eu acho que uma outra coisa, Alessia, que eu gosto de levantar muito, porque o Brasil é o famoso país do jeitinho, né? E eu vou te falar que uma das coisas que mais me dá birra é esse famoso jeitinho. Então, poxa, tem o direito, usa o direito, beleza. Sim. Mas não tenta dar jeitinho, não tenta escabular, porque aí a pessoa fica descendo o porrete no político que está lá em cima, mas ele está dando jeitinho no dia a dia dele. Então, vamos fazer a coisa dentro da lei, dentro daquilo que realmente, poxa, aqui cabe, beleza. Então, vamos utilizar isso bem. Aquela pergunta da criança, eu estou vendo aqui, o Antônio está perguntando assim, é quando o paciente é a criança, e a Val está perguntando, olha, tem uma filha que faz diálise. E aí, eu tenho algum tipo de benefício? Por exemplo, ela poderia usar esse tipo de benefício para a compra de um carro, tendo uma filha que é renal crônica e faz diálise, no caso? Sim, ela, ainda mais quando é uma menor de idade, uma criança. Nós temos um caso lá, essa semana mesmo a gente vai dar prosseguimento. Eu estou aguardando a resposta deles, né? Porque a família levou para ver. Porque quando fala, tem direito a comprar um carro com um desconto de até 30%, de até 30%. Mas a pessoa já sai falando, vou comprar, não é assim. Tem que analisar, fazer. Você está em condição, nesse momento, você pode investir para comprar um carro, pode trocar esse carro agora. Então, tudo tem que ser pensado com muita calma, com muita cautela. Tem sim, vai ter uma procuração. Ela, como mãe, já vai ser automático, já é só fazer uns formulários lá que a Receita Estadual já pede. Tem sim o mesmo direito. Por quê? A paciente que é menor de idade não tem carteira. Então, o responsável vai ter. O carro vai ser em nome da paciente com o responsável. Ou seja, a tutora que vai ter a habilitação para estar guiando esse carro e conseguir a isenção, certamente. Beleza, muito bom, muito bom. Eu tive uma pergunta que colocaram direto no nosso post, que foi da Neila M. Pinto. Ela estava perguntando especificamente de uma droga, que é o Tolvaptan. E eu vou me antecipar aqui. Na verdade, o Tolvaptan é uma droga utilizada para paciente com doença renal policística, e ela pergunta se tem jeito de conseguir isso pelo Estado. Não, só tentando judicializar e olhe lá. Mas tem uma rede, estou vendo aqui o doutor Fernando Lucas, ajudou numa criação de rede de pacientes que conversam entre si e conseguem adquirir essa droga de uma maneira mais em conta, vamos dizer desse jeito. Mas várias medicações, elas podem sim ser conseguidas pelo Estado. Como que a assistente social acaba ajudando nisso? E eu queria que você contasse a novidade que eu fiquei sabendo aí anteontem, que a gente conseguiu para os nossos pacientes com relação a esses medicamentos que são dispensados pela farmácia de Minas. O que acontece? Lá na Nefroclínicas, o bacana, esses dias a paciente falou, Alessia, eu preciso pegar formulário para ir na farmácia de Minas pegar a medicação. Uma das nossas médicas, agora eu não vou nem citar o nome, já preencheu o formulário, já mandou, aí eu mandei Pode falar quem foi. Genaine.
Genaíne, show de bola. Beleza, legal. Eu já agendei aqui, falei que dia eu procurei o... Porque lá na farmácia de Minas, você faz o agendamento online hoje. Então, até o paciente renal nisso, fora essa pandemia, para tirar esse pessoal, né, do grupo de risco, de um lugar que fica na segunda-feira, filas quilométricas, eu faço o agendamento online. Aí eu vou no Zap, converso ali, tal horário, tal dia para você, dá. Vai, chega, é atendido com formulário, com documentação, levando a documentação toda preenchida, é rapidinho, não fica nem 20 minutos lá. Isso é o relato dos pacientes. Alguns vão na segunda, infelizmente, que é o que dá, né, que tem um acesso melhor. Tem um número maior de pessoas. Mas com agendamento online é muito mais rápido e seguro. E o que é melhor? O paciente não precisa de ir. Quem vai é um familiar ou alguém responsável, né, para pegar essa medicação. Infelizmente, a Prefeitura de Belo Horizonte tentou, mas não conseguiu. Não sei em que caminho, em que pé está isso agora. Entregar nas casas ou nas clínicas. Mas como a demanda é uma demanda um pouco volumosa, isso não conseguiu chegar até o paciente renal. Só para os pacientes renais que estão em hospitais. Então, deixa eu te dar uma notícia boa. Porque você está em Pompéu, né? Estou em Pompéu, está demorando para chegar aqui. Pois é, conseguimos. Essa semana, o pessoal estava lá no GE, na segunda-feira, já preenchendo, levando a papelada para conseguir a dispensação da medicação. Eu esqueci que você não está na clínica, que você está distante esses dias. Você até falou que tem uma reunião comigo amanhã, com certeza vai estar na pauta isso, porque eu já perguntei várias vezes e ela falou, a gente está trabalhando para isso. A coisa andou, pelo menos assim, eu vi a coisa acontecer, acredito que não teve mais nenhum entrave, não, até porque eu estou vendo aqui a Flávia comentando ainda, excelente que a Nefroclínica conseguiu, então eu acho que deu certo, sim, a gente realmente literalmente tirar atrito, né? É facilitar a vida do nosso paciente, já que tem a dificuldade, vamos tentar. Aí, a Marisa confirmando aqui, show de bola, excelente. Muito bom. Bom demais, isso aí é um ganho, assim, que é imenso, porque o paciente já tem que ir na clínica. Se ele já tem que ir na clínica, ou não, se está em casa, é muito mais fácil ele chegar ali, que é um lugar, né, faz parte da casa dele. Então, ele tem um canto, uma dispensa, vamos chamar assim, para ficar um negócio bem família, ele vai ficar muito mais à vontade. Às vezes ele encontra você, encontra o doutor Fernando e os demais médicos ali para buscar uma medicação, troca uma ideia, bate um papo. Isso faz toda a diferença. E o conforto de não ter que ir, né, no espaço público e buscar na sua clínica. Fantástico. Eu lembro, Alessia, o Fernando está aqui, ele vai lembrar. Quando a gente estava, o sonho da Nefroclínicas, conversando e vamos fazer alguma coisa. E assim, poxa, é um investimento, corre daqui, puxa dali, enxuga daqui. A gente tinha um propósito firme, que era um deles, né, um dos pilares, cuidar de pessoas. Sim. E aí eu lembro que a gente estava falando assim, nossa, vamos colocar uma geladeira aqui. Não, geladeira é caro. Não. Aí eu falei assim, cara, mas como é que a gente vai guardar eritropoetina? Poxa, nossa, mas é caro. Eu falei, nosso propósito qual que é? Não é facilitar a vida dos pacientes, não é realmente ser alguém que vai fazer a diferença? Beleza, não tem conversa, compra a geladeira e toca a vida. Então, essas pequenas coisas vêm de propósitos. Eu vejo nitidamente, quando você conversa, como que essa cultura já está em todo mundo lá, de fazer a diferença e de realmente facilitar esse caminho de uma forma que as pessoas naturalmente falam assim, nossa, muito obrigado. E eu falo que, poxa, isso é nossa obrigação. Mas a coisa foi tão sucateado, o paciente está tão machucado, sim, que, assim, quando você faz o básico, que é tentar realmente fazer um olhar com carinho, tentar retirar esses atritos, facilitar a vida, eles acham que você está fazendo demais. E não é, né? Você está fazendo, literalmente, você está fazendo nada mais, nada menos do que sua obrigação. Né? É dividir com eles aquilo que é um sonho de cada um de nós. Que é fazer com que aquilo que a gente tem, né, como atividade, para o outro, seja uma coisa assim, que às vezes não é realizar um sonho, mas é servir, né, é atender, é estar ali para acolher com prazer, né? É fazer o que gosta com pessoas que têm essa característica, né? Que nosso time tem isso e é honroso de se ver.
né? Quando vem de médicos tão renomados, enfermeiros, igual nós temos aquele time, né? Na administração, que tem um contexto assim, ímpar. Então, assim, nossa recepção que cativa desde o bom dia até tal dia, porque já sabe o dia que, né, das consultas e tudo. Então, esse entrelaçar de relações faz com que um toque diferente no nosso dia a dia. E sabe o que eu acho, Alessia? Assim, todo lugar tem problemas. E lá vai ter seus problemas. Mas a grande diferença... Opa, a Alessia fugiu. Vocês estão me escutando? Não sei se fui eu ou se ela... Está me escutando? Tô. Oi, eu tô. Alessia? Ah, beleza. Show. Beleza. Eu estou falando que problemas a gente tem em qualquer lugar, né? Mas definitivamente o que faz a diferença é você estar aberto para escutar os problemas e resolvê-los, né? E não querer tampar colocar o tapete por cima ali e fingir que a coisa não aconteceu, né? Então, ter essa facilidade ali dentro definitivamente é algo que transforma, é algo que faz a Nefroclínica ser um lugar que me dá orgulho de falar assim, poxa, eu tô aqui dentro, eu faço parte desse time. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu sei que é bem frequente. O transporte gratuito. Sim. Qualquer renal crônico tem direito ao transporte gratuito? Qual tipo de transporte? Como é que é isso? O que acontece? Existem os direitos são ótimos, né? Só que tem os critérios, que aí começam a não ser tão legais assim. Transporte público para um paciente renal que tenha uma carência financeira. É um direito, mas você tem que estar dentro daquela demanda ali financeira, você tem que fazer parte de uma categoria. Isso é bem definido? Tem um número para isso? Você lembra de cabeça qual que é o número? O número do paciente... Assim, baseado até em um salário mínimo por família para o intermunicipal. Tá. Esse eu tenho certeza. E está tendo um projeto de lei aí, que eu não sei como é que anda, mas para ter acesso, para ter gratuidade no transporte aéreo. Existe o transporte aquático, né? O barco, né? Sei lá, navio, para quem mora lá para o Nordeste, para o Amazonas, assim. Então tem essa gratuidade, mas você tem que fazer parte de, vamos chamar assim, indelicadamente, de uma renda mais carente. Você tem que fazer parte ali de uma renda, um salário mínimo, per capita por família, até um salário mínimo. E a gratuidade, ela fica dimensionada assim, por critérios socioeconômicos mesmo. Infelizmente. Tem gratuidade? Tem. Mas tem que ver se você cabe, em qual das designações cabe cada paciente. Então, isso às vezes choca. Fala, é um direito, sim. Só que quando o diálise peritoneal, a CEMIC tem tarifa social, mas tem os critérios para você fazer parte. Você tem que ter um paciente renal ou um paciente que utiliza um aparelho para o seu tratamento e tem que ter uma renda de até 3 salários mínimos no contexto familiar, senão você não tem direito a essa tarifa. Então, assim, são tarifas que são leis que tem, mas que tem critérios. Então, cada paciente... Eu vou te falar que, assim, bem justo, né, Alessia? Assim, porque, assim... Eu acho que não tem por que dar para todo mundo simplesmente porque faz diálise, né? Eu acho que a gente tem que contextualizar, eu acho que isso é muito importante. Estou vendo aqui a pergunta da Aline Moraes, ela está perguntando de diálise em trânsito. Então, primeira coisa, eu queria que você contextualizasse para todo mundo o que é essa tal dessa diálise em trânsito e quais que são os trâmites, tanto para vir para nefroclínicas quanto para ir para outro local. E aí, especificamente, a Aline está perguntando para o exterior. Né? Então, eu queria que você desse um ponto a respeito dessa diálise em trânsito. Sim, o doutor Fernando até já falou, já tem diálise em trânsito, a gente já teve pacientes que foi para o exterior. É uma papelada, é formulário, são coisas que a gente entra em contato. Então, são burocracias que o paciente tem que nos procurar e falar diretamente com o médico, primeiramente, com a equipe de enfermagem, para chegar na gente. Por quê? Porque tem que ter o aval da equipe para que a gente comece a ajudar até na logística dessa viagem. Às vezes é que ir para um lugar que não tem, mas um lugar próximo, a gente vai mapear e vai ver para qual clínica que ele vai fazer o tratamento no exterior ou aqui mesmo. A gente tem uma demanda grande também para praias, Espírito Santo, né? Essas praias assim. Mineiro gosta de Espírito Santo e Cabo Frio. Cabo Frio, então, é a número 1.
Porto Seguro, né? Então, sim. Então, tem que ser a primeira coisa, ver se pode ir, analisar com um período de antecedência, porque tem muito trâmite, tem muito trânsito, tem muitas vagas, mas tem muito paciente que passeia, que viaja, que vai ver família, que vai a trabalho, que vai para conhecer lugares novos. Então, assim, tem que avisar com antecedência para a gente buscar garantir essa vaga, com toda a formalidade de cada clínica, né? Cada clínica tem seu procedimento, geralmente é mais ou menos padrão, e a burocracia fica por conta da gente. Isso aí é só falar quando quer ir, se o médico e os enfermeiros lá, a equipe lá que faz o tratamento, né, da hemodiálise, ok, só nos comunicar, que aí a gente garante uma vaga, né, com antecedência. Isso é um ponto-chave. Então, o IG dela é compartilhar com afeto. Ela está perguntando o que é trânsito no exterior. É justamente você conseguir uma vaga para a pessoa fazer a diálise. Ela, no caso, aí a hemodiálise, em outro local, aí, no caso, no exterior. E o doutor Fernando já deu aqui, ó, boa. Ele já falou. Eu sei que, inclusive, tem alguns países, por exemplo, Portugal facilita muito essa diálise em trânsito, né? Mas, assim, eu tenho também alguns casos de diálise em trânsito, assim como o Fernando, tem vários médicos lá da Nefroclínicas, com caso de diálise peritoneal também, fazendo diálise no exterior. Sim. Chile, Argentina, Portugal, França, Estados Unidos. Então, é totalmente possível fazer isso aí. Claro. Reitero, né? Fazer diálise, perder a função renal, não significa fim de vida, né, Alessia? As pessoas precisam entender que, pelo contrário, que bom que é o rim, porque se fosse outro órgão, talvez não teria jeito. Né? A gente tem como, sim, dar dignidade, dar qualidade de vida. Essa pessoa pode, sim, viver, ter uma família, viajar, trabalhar, fazer suas coisas. Ok, ela vai ter uma bengala, que ninguém gostaria de ter uma bengala, mas antes ter uma bengala do que não conseguir andar. Né? Então, acho que isso tem que ficar muito claro e nós batemos muito nessa tecla, muito, 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 porque é sofrido, né, Alessia? Você imagina quantos pacientes não chegam e de repente se vem a vida mudando de cabeça para baixo. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, olha, imagina que a gente está subindo junto uma serra, eu estou no alto dessa serra, eu estou vendo o lado de lá. Você não está vendo ainda. Acredita no que eu estou te falando. É possível. O lado de lá é bonito. Me segue que você vai se dar bem. E esse me segue vem com o time Nefroclínicas, né? Exato. Com os médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo. Eu falo que todo mundo, o pessoal da limpeza ajuda lá. Tem. Nossa, a Gisele ajuda. Né? Ela tem um carinho com os pacientes e é isso que é gostoso de se ver lá. Sim. É isso que realmente enche o coração, porque, poxa, diálise você faz em qualquer lugar. Não é isso. É mais. É cuidar de gente, né? É cuidar, é olhar no olho no olho. Alessia, a gente está caminhando no final. Eu falei que ia ser rápido. Eu queria, assim, primeiro te agradecer, assim, enormemente. Eu entendo que esse nervosismo, não só normal, como ele mostra que você está muito engajada com aquilo que você está fazendo. Nós, eu falo, nós, time Nefroclínicas, mas os pacientes, somos muitíssimos satisfeitos com o seu trabalho, com a sua dedicação, com aquilo que efetivamente você tem entregado no seu dia a dia. Se entrar para o ramo de saúde literalmente fosse um problema, você estaria tirando esse problema de letra. Então, julgando como craque. Obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a turma que está nos assistindo, para os nossos pacientes, e reitero aí meu muito obrigado. Primeiramente, agradecer, né? Novamente, eu vou sempre agradecer a oportunidade que todos me deram aí na clínica, de saber que eu estava nascendo junto com a Nefroclínicas e que esse nascimento me fez crescer a cada dia. E em cada paciente que eu atendo, eu trago não só experiência, mas uma vontade como família de alcançar aquilo que ele busca. Para além, né? Porque sempre o que ele busca, a gente tem que ter um olhar para além, para trazer algo novo. Né? Lutar agora no momento onde que estavam paradas todas as consultas e tentar ver, acalmar e saber que tudo vai chegar no lugar
onde a gente quer que chegue. Ou seja, você vai pegar, vai ter sua consulta, vai ser atendido, vai fazer o tratamento ali conosco, né, num time onde você tem livre acesso. Isso traz segurança. Você tem profissionais capacitados com credibilidade e honestidade para falar aquilo na direção. E a gente tem isso ali numa porta aberta de consultório. Às vezes, quando o paciente não está ali, eu vejo, né, às vezes eu peço licença para pedir um laudo, alguma coisa, e eu sei que vocês fazem isso no maior boa vontade. Então, isso para mim é gratificante, porque o acesso a um médico, né, pela história e todo, por um contexto de outros lugares, assim, de experiências que os pacientes às vezes trazem, eu falo, gente, mas aqui não existe isso. Então, o momento que a gente vive hoje é um momento de conscientizar, de trazer a necessidade de sonhar e fazer com que esses sonhos eles se realizem ali e que o momento seja para a gente refletir mais, ser mais solidário, ser mais justo, ser mais humanos, igual nós somos. Que é uma bandeira... Cortou? Era só para mim? Deu uma picadinha aqui, mas eu consegui pegar boa parte da mensagem, que é: faça o seu trabalho bem feito, mas seja humano, né? Porque a gente tá... Eu fiz uma live semana passada com o Dr. Alexandre, o Alexandre Coelho, que trabalha conosco lá, e a gente falou sobre tecnologia, a gente falou a respeito de inteligência artificial, telemedicina, e definitivamente o que diferencia o profissional de saúde dessa tecnologia é ser humano. É literalmente olhar no olho e falar assim, vem cá que eu vou te ajudar. Muitas vezes vai ser com alguma coisa técnica, às vezes vai ser com um abraço, com um sorriso, com uma disponibilidade, né, de um WhatsApp, igual você bem falou. Então, muito obrigado, você é parte assim, fundamental no nosso time e que venham muitas outras lives como essa. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço muito. Passou o susto, um frio na barriga, porque tudo que é novo assusta. Mas falar, né, com mestres é sempre gratificante demais. Obrigada mesmo, eu estou à disposição sempre. Os pacientes têm essa liberdade sempre, os meus colegas de trabalho. Agradeço a todos pela ajuda, compreensão, desde o primeiro dia que eu entrei. E todos os dias serão assim, sempre grata pela oportunidade de estar ali junto Amém. Com essa equipe. Obrigada, Zé. Amém. Gente, obrigado aí pela audiência. Essa live vai para o IGTV e também para o nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não conhece o canal do YouTube, vai lá, YouTube Nefroclínicas. Já tem uma série de entrevistas que eu fiz lá, das mais variadas, pegando os mais variados profissionais, não só médicos, mas médicos, tem nutricionista, tem assistente social. Daqui a alguns poucos dias a gente terá lá no nosso canal do YouTube. Então, coloca lá seu comentário, dá o like, isso é muito importante porque faz esse conhecimento chegar nas pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de estar participando dessa parte do braço do ensino, levando esse conhecimento para vocês, mas eu preciso muito da ajuda de vocês para disseminar. Então, se vocês gostaram disso aqui, marca alguém no post, segue a gente no canal do YouTube, isso é muito importante, porque não adianta nada a gente produzir conhecimento e isso não chegar em quem precisa, certo? Grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês semana que vem. Valeu. Alessia, obrigado. Tchau, tchau.